Vamos falar um pouco hoje sobre a força que tem dentro de cada um de nós, né? A força que foi nos presenteada por Deus. E ela fala, né, em 1 João 2,14: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno, né? Ou seja, a palavra de Deus está implantada em nós para que a gente possa ter força na palavra, para vencer muitas situações a qual a gente muitas vezes acha que não é capaz de vencer. E se você observar, a palavra força, ela deriva de eficiência, energia, poder, vigor, virtude, ação, ânimo, atividade, dinamismo, esforço, né? Se você se esforçando muito, e fortaleza, movimento, ou seja, tudo que faz com que você continue em movimento para que você venha a ter a força de resistir. Então, quando você tem a palavra de Deus dentro do seu coração, ela te dá força para vencer o maligno. Porém, como que nós iremos ter essa força se nós não pararmos um minuto para dedicarmos a aprender a palavra do Senhor, a estudar a palavra do Senhor? Para tudo ser implantado dentro de nós, para a gente ter algo dentro de nós, é necessário que a gente primeiro faça uma ação de buscar. E quando a gente faz essa busca por conhecimento, por aprendizado, a gente vai dentro de nós gerar uma força a qual a gente vai ter como vencer. Porém, não tem como você ter força em algo se você não se alimenta daquilo. Vejamos, uma pessoa para conseguir músculos grandes, né, ter o corpo escultural, musculoso, ele precisou dedicar tempo, se movimentar, ter uma vivacidade bastante eficiente para ele conseguir atingir aquela força. E há muitas pessoas hoje, elas confundem força com forçar, né? E forçar não é você querer a pulso aprender alguma coisa, é que você querer forçar estar numa igreja, é você querer forçar algo. A partir do momento que você força algo, você está, sabe, se reprimindo, está se impedindo, está se obrigando, está se coagindo, está se restringindo. Então é por isso também que outra passagem, a palavra de Deus fala que nem por força, nem por violência. Por quê? Porque a força tem que ser não a força do teu braço, a força do teu músculo, a força da que gera uma atitude ao contrário. O povo no passado, eles colocavam a força deles no braço para vencer as guerras, para conquistar os reinos. E quando Deus fala, nem por força e nem por violência, né, mas pelo Espírito Santo de Deus, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus, quer dizer que muitas vezes quando você força alguém a tomar uma atitude, ou quando você obriga alguém, ou você coage alguém a estar participando de algo que ela não queira, a estar tomando a decisão a qual ela não queira, você está forçando essa situação, você acaba gerando um outro resultado. E esse resultado gera o quê? Muitas vezes a violência, violência verbal, violência física, e aquilo dali, sinceramente, o Espírito de Deus não está. Então, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo, é pela palavra de Deus que você tem o conhecimento da verdade, a verdade vai te libertando, a verdade vai te mostrando os caminhos que você deve andar, os caminhos que você deve seguir. Então, sabe, quando diz jovens, eu vos escolhi porque sois forte, está falando dessa força, da força que tem na palavra, na força que tem de fazermos o movimento para buscarmos estudar, para buscarmos vivenciar de acordo com o que está escrito na palavra. E quando o salmista Davi fala que guardou a palavra dele no coração, para que ele não viesse a pecar, e que ele teve a atitude de ir, se esforçou para aprender, se esforçou para estudar, se esforçou, sabe, ele se movimentou, ele quis aprender e ele guardou no seu coração. Então, quando vinha muitos desejos pecaminosos ou quando vinha momentos de tribulações, momento de tristeza, momento de angústia, ele sabia que tinha plantado, né, dentro do coração dele uma semente e que essa semente iria florescer e iria dar bons frutos. Então, quando falamos sobre força, aonde que você tem colocado a tua força, né? Aonde que você tem buscado? Será se você tem tido ânimo, tem tido foco, determinação, sabe? Amabilidade pelas coisas, amor, sabe?
para isso, ou você tem simplesmente feito as coisas porque está sendo forçado a fazer. Então, a necessidade de você analisar, será que aonde está a minha força? Será se eu tenho colocado a minha força de vontade em coisas que só tem me destruído? Será se eu tenho colocado a minha força de vontade em coisas que não está trazendo resultados prazerosos para mim, onde não tem me trago bons frutos? Porque muitas pessoas falam que tem uma força tão grande, eu tenho uma força tão grande de vontade de estudar, e no final não estuda. Eu tenho uma força tão grande, porque se realmente você tiver força que já está dentro de você, essa força tem dentro de você, você simplesmente faz um movimento para ir em busca, né? Por quê? Porque ela já está dentro de você, a necessidade de você começar a ir muitas vezes contra a tua vontade. Ir, quando eu digo ir muitas vezes contra a tua força de vontade, é o seguinte: muitas pessoas aí se entregam pelas emoções, se entregam pelos desejos, e aquela força de vontade de ficar só dentro de casa, aquela força de vontade enorme de não sair, de não ir numa igreja, de não ir visitar alguém, é uma força de vontade tão grande que você está utilizando a tua força da maneira errada. Então vamos começar a observar aonde que nós temos colocado a nossa força. Será que temos colocado a nossa força em algo que vai nos acrescentar, em algo que vai nos amadurecer? Aonde que, e como que eu tenho, né, utilizado a força que Deus me deu? Porque Deus te escolheu jovens, porque sois fortes. Quando eu digo jovens, eu não estou referindo somente à idade, porque todos aqueles que se sentem jovem em espírito permanecerão jovens para sempre, né? Porque a juventude, ela não está relacionada à idade, mas ela está relacionada à mentalidade. Quantas pessoas aí de 60 anos que estão em uma força tão grande pela vida, que parece que simplesmente que essa pessoa tem 18 anos, enquanto muitas pessoas de 18 anos estão tão se deprimindo, se entregando aos desejos, às suas próprias emoções, sem força para lutar contra elas, né? E acabam ficando velhas. Então, se você tem a idade que foi, você tiver cada vez mais a sua força dentro de você, a sua juventude dentro de você, você vai permanecer jovem para sempre. Então, que esse dia seja para ser analisado, aonde que tenho colocado a minha força. Será que eu estou sendo esse jovem que escolhi servir as coisas do Senhor, a buscar conhecimento do Senhor, busquei ter essa força no Senhor, né? E quando fala eu sustentei pela destra, né? A destra também era um sinônimo de força. Então, onde que tem estado a sua força? Será que você tem se desempenhado em buscar a força do Senhor que já está dentro de você? Ou você simplesmente tem deixado que as forças dos desejos, as forças das carnes, a força de se entregar a vício, a prostituição, a lascívia, a glutonaria e todas as outras coisas venham ser mais forte do que a palavra de Deus que já está dentro de você? Porque ele fala que a palavra do Senhor já está dentro de você. E ele te escolheu, jovem, né? Porque você tem sim a força do dizer sim e a força do dizer não. Se a tua vida não está de acordo com o que tu gostaria que ela tivesse, mude. Tudo está ao teu alcance a partir do momento que você se dispõe a se levantar e a ir buscar. É essa força que você precisa ter. A força de olhar dentro dos seus olhos e dizer: eu tenho a graça, a unção, o poder, e eu vou atrás das coisas. E vai ver que toda a muralha vai cair. Porque jovens, Deus te escolheu porque sois fortes.